Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Nesse instante, nos ligamos aos nossos protetores espirituais, suplicando misericórdia para a humanidade da Terra, a fim de que as bênçãos, como resposta a essa súplica, harmonize os nossos semelhantes atormentados. O Evangelho de hoje é o capítulo 28, a continuação do Evangelho anterior, o 27,
onde a força de pedir e obter continua através da coletânea de preces. Uma coleção de modelos, apenas para nos inspirar a sermos fidedignos em nossos instantes de orar. Esse é o Evangelho das multidões. Sempre é excelente estarmos em união com Jesus. Sempre. Faz bem, harmoniza nosso campo vibratório, os chakras, a aura, o corpo do espírito, que é o perispírito. União com Jesus pela prece, pela oração, pela meditação. Já recomendava a Joana de Ângeles refletir, meditar e orar. O caminho da harmonia íntima. A prece precisa ter qualidade? Precisa. Ela precisa ter qualidade. Elaboramos 7 qualidades. A primeira, o secretismo. A prece tem que ser em segredo, em secreto. Segundo, simplicidade. Tem que ser simples. A humildade. Terceira, sinceridade, que é a verdade íntima. A quarta é a pureza. A mente, a alma, em instante de pureza. A quinta qualidade é o sentimento, o amor. A sexta qualidade é o uso da inteligência para a comunicação, elaborando formas de pensamento claras, objetivas e inteligíveis. A sétima qualidade é a concisão. A prece tem que ser simples e curta. Para ela não há necessidade de fórmulas, de modelos. É algo tão pessoal, tão íntimo. Começa pela fixação de nossas ideias individuais, usando os princípios básicos para ela ser excelente da doutrina dos espíritos. E a facilitação, que é construir ideias, formas de pensamento inteligíveis, fáceis de compreensão por nós mesmos que estamos em profunda concentração e silêncio. Esse silêncio profundo unido a Deus é o estado de prece. Buda já dizia, 500 anos antes de Jesus, como enviado dele, o Cristo, pensou, criou a criação. Sentiu, atraiu a atração. Acreditou, realizou a execução. O Emmanuel diz, o pensamento é tudo. Pensamento é vida. Então, a prece é instrumento excelente em todos os momentos da felicidade humana. Qual é o objetivo da prece? É fazer uma ligação, uma comunicação. Cada alma criada com o seu Criador, Deus. É a elevação de seus pensamentos, a projeção do pensamento em direção à fonte, na imensidão do cosmos, do grande administrador, que é Deus. Então, a prece, para ter poder, precisa estar assentada nos princípios da doutrina espírita e da moral
do Cristo, da moral evangélica. A prece existe por si só, sem fórmulas. Ela é uma realidade absoluta. Para tanto, os pensamentos estão repletos, plenos, cheios da energia sublime do amor. Sem essa energia luminosa, a prece é labial, é inócua, é inútil. A reflexão, que é a reverberação do pensamento no espaço, estabelece a ligação, a união com Deus. Toda a lei divina, os profetas, os mestres ascensionados e os ensinos de Jesus o Cristo está contido na prece que ele nos deixou, o Pai Nosso. A prece, a oração, ela tem que ser exercida onde usamos o que temos de mais organizado e poderoso, que são as faculdades da mente. Na prece está em ação o pensamento, a atenção, a inteligência, a razão, a memória, a força de vontade e a consciência. E junto dessas faculdades da mente, da alma, existe a presença impressa na consciência de todas as leis ou da lei divina. A lei do progresso, que está em ação agora, a lei da destruição, que é a transformação, que está em ação agora, nesses tempos de pandemia, a lei da liberdade, a lei do trabalho, porque a prece é um grande trabalho íntimo, a lei da adoração, que é a ligação com o Criador, honrando e adorando, e a lei da sociedade, que é onde nós exercemos a nossa caridade, a lei de fraternidade, solidariedade e igualdade. Enfim, o conjunto de leis que constrói o Novo Testamento. Santo Agostinho diz que a força da prece existe pela união de pensamentos. Nós temos que a palavra união é o princípio do sucesso. A prece surge da fé e ele diz que a prece, então, é filha da fé. Por isso que a fé tem que estar presente nessa comunicação divina. A prece é o orvalho divino, diz ele, que apaga as paixões humanas. Ao usuário da prece está reservado a glória maior. No instante do desencarne, do desenlace do corpo, quando a alma está retornando à morada celeste. Em todos os instantes onde estamos nos desenlaçando, nos desembaraçando pela desvitalização do corpo, o passe é fundamental. É um ato de prece, contribuindo para que aquele ser imortal que está voltando às suas origens, que volte iluminado pela presença de fluidos elevados, fluidos de amor. A prece, então, é considerado como a excelência da vida. Fortalece os centros vitais, revigora as energias inibidoras que faz cair as defesas e tem uma ação decisiva sobre a presença do vírus na pandemia.
Aos agentes portadores de saúde moral que praticam o bem, que são possuidores da energia de cura, que é uma faculdade, cabe a esses agentes a ação de transmitir os fluidos pelo passe, que é de vital importância para a recuperação do enfermo. Cuidados logo aos primeiros sinais de estados da doença. Quando o organismo, o corpo físico, sente, nesse princípio, a presença de substâncias infecciosas e que precisa de receber o antídoto, que são a presença de substâncias anti-infecciosas que produz a reação e evita as fases seguintes da doença. Temos que dizer sobre a doença que a imunologia pessoal está programada para cada um de nós. A inteligência superior considera que os registros íntimos do passado, que está na consciência profunda, e o programa no futuro, ao qual a criatura passa a se vincular, a se compromissar, é a causa única para estabelecer a trilha na vida seguinte. Abrimos parênteses aqui para dizer que a fase mais aguda e desesperadora da pandemia está nas obsessões. Com a permissividade geral, para que todos manifestem os seus conteúdos íntimos, os seres desorganizados mentalmente, em profundo sofrimento, escolhendo a força da vingança como razão de viver, estão debaixo desse desespero, atuando em todos os que se enfermiçam pela presença do vírus. Então, se faz presente a necessidade da prece e do passe, da transmissão de fluidos. Jesus, falam os evangelistas, que ele sempre ia para o deserto orar. Ele não levava os discípulos quando ia se comunicar com o Pai, porque é um dos princípios da qualidade da prece, a confidencialidade, nessa relação individual do ser criado com o Criador. O Cristo também cumpria essa norma do amor divino. Ele ia para o deserto orar. Nós também vamos para o nosso deserto íntimo orar. O deserto onde encontramos as nossas ervas daninhas, o joio, para semear nesse campo, através da prece, o trigo do Evangelho. O Dr. Bezerra lembra, em mensagens últimas, que a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento atroz. Para fazer a correção moral do comportamento e a educação mental do pensamento, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante. A mente é a casa mental, onde mora a vida que pensa, o pensamento. Portanto,
é a área co-criadora da vida. Como André Luiz dizia, que nós somos co-criadores, enquanto o Pai é o Criador. Os setores da saúde possuem protocolos sobre o comportamento da pandemia, não é? Nós sabemos. Primeira fase são os sintomas: tosse seca, febre, dores no corpo, os sinais de gripe. Segunda fase, a do agravamento, dificuldades respiratórias. A terceira fase, internação hospitalar, intubação e vem os seus efeitos. De imediato, é preciso usar a excelência da oração, a prece, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras da defesa, destruindo o vírus. A prece é uma energia poderosa para a destruição do vírus e recuperação da saúde. Transmitir fluidos pelos passos, junto com a prece para o doente, para o enfermo, é também de vital importância em qualquer fase da doença. Em especial, ela deve ser aplicada por agentes passistas, saudáveis moralmente, saudáveis no campo da moral, portadores da faculdade, como eles são, do dom da cura. Em todos os momentos, vincula-se a uma ligação a Jesus, o divino médico das almas. Isso é fundamental. E aos seus mensageiros que estão na linha de frente, entregues à enfermagem da caridade, protegendo todos os que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa a esses enfermeiros da caridade, mesmo quando se descuidam na fé. O amparo continua, o amparo divino. A grande batalha está sempre na fase inicial. Por isso, preces e passes intensas nessa fase. É essencial que todos peçam ao Senhor Jesus na oração que nos dê misericórdia. Que nos dê misericórdia, a fim de ser ultrapassado o período de contaminação, é possível desaparecimento ou mudança no panorama do programa evolutivo. Dr. Bezerra diz, então, que devemos usar da prece, da oração, pedindo misericórdia, a fim de ser ultrapassado o período de contaminação. É possível desaparecimento ou mudança, ou possível mudança no panorama do programa evolutivo. Ou seja, sempre rogando a Deus a sua permissividade, porque Ele é a justiça absoluta. Deixemos-nos, pois, sermos arrastados pela sabedoria do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos protege com amor e paz. Avante, sigamos, então, usando essas ferramentas
que há 2000 anos atrás o Divino Mestre nos ofereceu. O amor, sublime amor, a coragem humana e a fé espiritual do Espírito, onde cada um de nós confia nos programas instituídos pela sábia justiça e a caridade divina que nos conduz aos novos tempos. Por isso que projetamos o nosso pensamento, todos nós, onde atravessamos as dimensões do espaço e do tempo, afirmando glória a Deus nas alturas e paz na terra. Boa vontade aos homens e mulheres. Então, amados irmãos e amadas irmãs, temos que atentar que o maior adversário das nossas enfermidades na atualidade, quando estamos sob a ameaça dessa pandemia, desse vírus, são as obsessões. Espíritos desesperados e vingativos estão se aproveitando dessa enfermidade global para agredir de forma cruel e perversa os seus inimigos do passado. E a medicina não consegue ter uma visão do que está acontecendo ao seu lado, provocando as alterações do corpo, onde o vírus é apenas um pretexto de fundo, mas a violência mental desses seres doentes está à força total para subjugar o objeto de sua vingança e arrancá-los quando eles, no momento do desencarne, não têm a mente organizada, disciplinada, educada pelos valores da prece, enquanto recebe os passes ou a aplicação médica. E então são arrancados do corpo. Porque há uma diferença entre a morte do corpo físico, que é a desvitalização, quando o fluido vital se exaure, e o desencarne. A desvitalização é instantânea e o corpo falece. Mas o desembaraço demora algum tempo mais, quando aquelas criaturas não têm o conceito de imortalidade e não desejam, então, se aproveitar e adentrar no mundo astral, feliz, sentindo a libertação. Por isso, é fundamental que sejamos os enfermeiros da caridade e atuemos com vibrações, projeção do pensamento,
para tentar estabilizar essas mentes doentes que estão descontroladas, desorientadas pelo pânico, pela presença do medo, porque se agarram freneticamente a um corpo físico que está completando o seu programa existencial, por não saber que a vida continua, por não ter cultuado, experimentado o conhecimento profundo que começa com os 4 evangelhos. Porque Jesus já anunciou as vidas futuras quando na passagem de Nicodemos. Então, isso vem de lá. É preciso que contribuamos cada vez mais agora com a lei do trabalho para prepararmos as criaturas para a vida futura, para a vida no plano espiritual, no mundo astral. E ao fazer isso, nós estamos tentando organizar a mente deles contra as perseguições e temos que convidá-los a fazer preces conosco quando eles estão no leito em busca da saúde, em casa ou nos hospitais. Agora se faz muito presente a necessidade de trabalharmos à distância, já que temos que seguir as regras da higiene sanitária humana, mandando pensamentos, mensagens para essas criaturas, para elas terem um, um gancho, um cabide para se escorar mentalmente, acreditando que a vida continua, mas que também elas podem usar o poder do pensamento para readquirir a saúde. Esse é o nosso trabalho de caridade hoje. Faz-se necessário que todas as pessoas que estão dispostas a fazer esse trabalho em benefício dos atormentados pelo vírus, faz-se necessário que essas pessoas não vejam TV, não leia jornais e revistas e não veja YouTube, que só fala de intriga, de desavenças e de desordem. É preciso que realmente vivamos a paz na Terra. Paz para todos.